Olá, queridos alunos, muito prazer. Meu nome é Guilherme Itamar e estamos dando início à nossa super, ultra, mega, power revisão de informática para o concurso de assistente administrativo da Prefeitura de Belo Horizonte. Sejam bem-vindos ao NPI Concursos. Queremos fazer nesta revisão pontuar os principais tópicos do seu edital, cercando aí o que a FUMARC pode trazer como pegadinha e surpresa na sua prova, revisando todo o conteúdo que você já viu aí ao longo da sua preparação nesses últimos 3 meses aí que esse edital está aberto. Cara, mas se você não se preparou adequadamente, você às vezes comprou só uma apostila, leu displicentemente, ou então você optou pelos estudos autônomos, que nem sempre é uma boa opção, é bom você ter um acompanhamento, você está no lugar certo. Nós vamos aqui falar as principais coisas que você não pode deixar de saber para o dia 30 de agosto, que é o dia da sua prova. Beleza? Então, vem comigo, cara, vamos embarcar nessa, vamos rever todos esses vídeos de revisão que você tem aí até o dia 15 para poder ver. Legal? E vamos aqui, ser aprovado. O NPI chegou, cara, para pôr a cereja no seu bolo, beleza? Nós vamos ser a cereja do seu bolo, concluir a sua preparação com chave de ouro e certeza que você vai ser o que? Aprovado nesse concurso, beleza? Então vamos lá, vem comigo. Para a gente começar a nossa revisão de informática, a gente vai falar de quem? Do Windows 7, que é o primeiro tópico lá do seu edital, beleza? Ele traz claramente o Windows 7. O que é o Windows 7, pessoal? Ele é um sistema operacional proprietário. Por que não é um sistema operacional proprietário? Porque ele foi desenvolvido pela toda poderosa Microsoft. Então, a Microsoft tem os direitos autorais desse sistema operacional. Mas você sabe o que é um sistema operacional? Cara, você não pode deixar de saber o que é um sistema operacional na sua vida de concurseiro, não só para a sua prova do dia 30, mas para a sua vida de concurseiro. Sistema operacional, ele é um conjunto de softwares, ok? Ele é formado por diversos outros softwares que têm a finalidade principal de fazer a interação entre o usuário, a pessoa e a máquina, ok? A máquina, nós sabemos que só fala em 0 e 1. As pessoas só falam em linguagem falada, escrita ou gestual. Então nós vamos passar para o computador o nosso desejo. Eu quero clicar no menu iniciar, no botão iniciar. Eu quero arrastar esse arquivo de uma pasta para outra. O sistema operacional é o cara que entende o nosso desejo, transforma isso em 0 e 1, que nós chamamos de linguagem de máquina, e entrega para a CPU fazer os cálculos necessários, ok? E depois a CPU retorna isso, o sistema operacional converte o 0 e 1 para a linguagem que nós conseguimos enxergar, que é os resultados que você vê na tela. Então o sistema operacional ele é o principal software do computador. Ele é um software que é formado por outros softwares que tem a principal função de fazer a interface entre a pessoa e a máquina, além de gerenciar hardware, ok? E diversas outras coisas. 3 características que nós precisamos saber do Windows 7. Ele é um sistema que dá suporte a 32 e 64 bits. O que é isso, Guilherme? Isso não está claro para mim ainda não. Olha só, quando ele pega as informações, as instruções que nós, pessoas, passamos para ele, olha, eu quero que seja feito isso. Ele divide isso em fragmentos de dados, ok? Ele pega essa nossa informação, essa nossa instrução e divide em fragmentos de dados, que podem ser de 32 ou de 64 bits. Aí vai depender também do seu CPU,
do seu processador, se ele consegue processar informações de 64 ou se ele só consegue processar informações de 32. E aí o Windows consegue dar suporte a 32 e 64 bits, beleza? De acordo com cada versão. Você tem a versão do Windows 32 bits, você tem versões do Windows 64 bits. Legal? O Windows, ele é um sistema multitarefas e eu quero que você lembre que o Windows parece com as mulheres, porque as mulheres conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo, enquanto os homens não. O homem, para fazer uma coisa bem feita, ele faz uma coisa por vez. Então a mulher, ela é multitarefa, faz várias coisas ao mesmo tempo e bem feitas. E o homem? O homem, ele é monotarefa, ele faz apenas uma única coisa por vez. O Windows é multitarefas, ele executa várias coisas ao mesmo tempo. Você pode estar ouvindo uma música, conversando com alguém no chat e, por exemplo, você pode estar com um texto que você está copiando as informações que aquela pessoa está te passando no chat. Um outro exemplo disso é que você está fazendo qualquer outra coisa no Windows e aquele reloginho, o famoso reloginho do Windows, não para. Ele está sempre contando ali os segundos, os milésimos, os minutos e as horas. Não é verdade, pessoal? Então, beleza. O Windows ele realiza diversas operações, ele consegue fazer diversas coisas ao mesmo tempo. Beleza? O Windows ainda, ele é multiusuário. Multiusuário. Por quê? Nós temos aí duas coisas que vão caracterizar o Windows como multiusuário. O Windows, ele pode ter quantos usuários cadastrados no sistema que a gente quiser. Não há limite para a criação de contas de usuário no Windows. O comum aí na sua casa, aqui não, né? Aqui eu estou no estúdio do MBI, mas lá na minha casa, no nosso computador de casa, ele vai ter o quê? Uma única conta e todo mundo chega lá, usa aquele mesmo usuário. E geralmente a senha dele é o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, que é um grandíssimo erro, beleza? Mas vamos lá. O correto, o Windows foi feito com o intuito de que cada pessoa que utilize esse sistema operacional instalado neste computador tem o seu próprio usuário, assim como acontece aonde? Nas empresas que nós trabalhamos. Lá na Prefeitura de Belo Horizonte, isso também acontece. Você vai ter o seu usuário específico com a sua senha. O seu colega de trabalho tem o usuário dele com a senha dele. O nosso terceiro colega também tem o usuário dele com a senha dele. Beleza, filho? Entendido? Então, o Windows pode ter mais de um usuário cadastrado. E além disso, o Windows pode ter também mais de um usuário logado na máquina. Nós dizemos que nós temos mais de uma sessão aberta no Windows. Toda vez que você faz o log on, que é o que? Informar no sistema o seu usuário, a sua senha e abrir o seu ambiente de trabalho, você fez o logon. Você está com uma sessão de usuário aberta, beleza? Essa sessão de usuário pode ser, vamos dizer assim, pode ser colocada em standby e um novo usuário faz o logon e aí você passa a ter duas sessões de usuários ativas. Mas olha só, você, primeiro usuário que fez o logon, estava lá digitando seu texto, fazendo sua planilha, lendo seus e-mails, tinha várias atividades abertas. O segundo usuário também vai estar com o quê? O segundo usuário que logou, que fez a nova sessão, vai começar a fazer as atividades dele. E o bacana disso é que o Windows mantém todas as atividades de todas as sessões intactas, ok? Elas, com a troca de usuário, não acontece o encerramento de todas as atividades de cada usuário logado, beleza? Pessoal, hoje o negócio é rapidinho, a gente tem que acelerar para conseguir garantir todo o conteúdo em 1h30 de vídeo. Então o negócio hoje é mais acelerado, não assusta não, beleza? Vamos lá. Quando a gente fala de multiusuário, a gente já pode lembrar que o Windows tem o quê?
três tipos de usuário, beleza? Ele tem o usuário administrador, o usuário padrão e o usuário convidado. São três tipos de contas que podem haver no Windows. Que podem não, que existem no Windows. O administrador é o cara que manda em tudo. É o usuário-chefe, o principal. Ele é quem decide quem vê o que, quem faz o que. O padrão somos nós, simples usuários que respeitamos as ordens impostas pelo administrador. E o convidado? O convidado é uma conta especial que vem no Windows, ok? Desabilitada, olha só, desabilitada, ok? Ela vem por padrão desabilitada, que serve para aquelas pessoas que não são usuários frequentes dessa máquina, ok? Que não há necessidade de você criar um usuário específico para aquela pessoa, porque ela só vai utilizar aquele computador uma única vez. Então ela pode usar um usuário geralzão comum para qualquer outra pessoa que vai ter, obviamente, diversas limitações impostas pelo administrador da máquina. Legal, filho? Beleza? Olha só, o usuário administrador, por padrão, ele vem sem senha, ok? Mas isso é uma coisa perigosa, porque o administrador é o cara que pode tudo, é o cara que manda em tudo. Então, obviamente, ele precisa ter uma senha. Mas a Microsoft manda ele na sua cópia do Windows que você pagou sem senha, por quê? Para que você possa definir a senha do cara que vai mandar em tudo no sistema operacional da sua máquina. Beleza? Então, tem que lembrar. Outra coisa, o usuário padrão, ele tem que ser criado, enquanto o convidado tem que ser habilitado. Habilitado. Beleza? O padrão tem que ser criado, o convidado tem que ser habilitado. Beleza, filho? Então é o seguinte, deixa eu pegar meu material aqui, meu scriptzinho que eu fiz. Bom, vamos lá. Para a gente não perder muito tempo, eu vou cortar o vídeo, vou limpar o quadro para a gente pôr mais informações e assim a gente ganha tempo aí com o vídeo, ok? Só um minutinho então, pessoal. Agora com o quadro limpo e já com novas informações, vamos lá. Uma vez feito o logon, é exibido essa tela que eu tentei reproduzir desenhando aqui para vocês, ok? Essa tela é chamada de área de trabalho, ok? Ou então de desktop, ok? Bom, aqui na área de trabalho a gente tem que observar uma coisa. O único ícone na configuração padrão do Windows que vem na sua área de trabalho é o ícone da lixeira, beleza? Aqui embaixo nós vamos ter a barra de tarefas, ok? Não confundir com barra de ferramentas. Na barra de tarefas nós temos, lembrando que a barra de tarefas vem daqui até aqui, ocupando toda a parte inferior do seu monitor, beleza? A barra de tarefas, a gente pode movimentar ela para qualquer uma das outras três extremidades, esquerda, superior ou direita. Dentro da barra de tarefas, nós vamos ter algumas coisas importantes que a gente precisa saber. A primeira delas é o botão iniciar, ok? O botão iniciar, não confundir com o menu iniciar, porque o menu é uma nova janela exibida aqui quando nós acionamos o botão iniciar. Então aqui é o botão, o que vem depois do clique sobre o botão é o menu iniciar, beleza? Ao longo da barra nós temos a área onde os programas e arquivos ativos vão ser o que? Dispostos, ok? E lá no finalzinho nós temos o que? Essa área aqui, ó, que o pessoal costuma muito dizer que é o reloginho, mas não é, o nome disso não é o reloginho. O relógio está dentro da área
de notificações. Beleza? A área de notificações. Você vai identificá-la com facilidade pelo relógio e por essa setinha aqui que indica para cima. Toda vez que a gente clica nela, um novo painel é aberto e aqui a gente vai ter diversos ícones carregados, que são os programas que estão rodando em background, ok? Background. São os programas que estão rodando por trás, sem que o usuário veja, sem estar carregado aqui na sua barra de tarefas. Legal, filho? Depois da área de notificações, a gente tem um filetezinho discreto, humilde, que as bancas adoram saber o nome dele. Qual é o nome desse cara? É o botão mostrar área de trabalho. Botão mostrar área de trabalho. É esse filetezinho aqui. Para que ele serve? Toda vez que eu clicar neste botão mostrar área de trabalho, todos os programas e arquivos ativos no meu desktop são minimizados. E quando eu clico nele de novo, todos são restaurados. Beleza? Quando eu falo minimizar e restaurar, eu tenho que fazer uma observação aqui para vocês. Olha nesse desenho aqui de cima. Aqui é uma janela de um programa qualquer. E como por padrão no Windows, ele tem os botões de minimizar, o de maximizar e o botão de fechar, ok? O minimizar, o maximizar e o botão de fechar. Legal? Mas olha só, quando eu clico em minimizar, o que acontece? Ele fica aqui repousando em standby na nossa barra de tarefas. Quando eu clico no maximizar, o que acontece? Essa minha janela ela passa a ocupar toda a área de trabalho. Quando eu clico no fechar, a janela é encerrada, o programa é encerrado. Beleza. Mas quando a gente clica aqui no maximizar, o que vai acontecer, filho? A janela vai ocupar toda a área de trabalho e esse botãozinho ele vai ser modificado, ok? Ele vai passar a deixar de ter essa aparência de um quadradinho, uma única janela, vai ter essa aparência aqui. Vou desenhar maior aqui para vocês acompanharem. Ó. O que quer dizer esse botão que passa a ocupar o lugar do maximizar? Ele significa restaurar a janela, ok? Restaurar a janela. Beleza, o que é o restaurar? É voltar com a janela para a posição anterior, para a posição inicial dela. Então, se a minha janela ocupava esse pedaço aqui da área de trabalho, quando eu maximizei, ela passou a ocupar toda a área de trabalho. Quando eu restaurar, ela volta a ocupar esse mesmo espaço, neste mesmo ponto da área de trabalho. Beleza, filho? Bom, só mais um adendo aqui, ó, sobre o botão mostrar a área de trabalho. Quando eu clico, eu posiciono o cursor do mouse sobre ele e clico, os botões, as janelas são minimizadas. Quando eu clico de novo, após minimizar, elas são restauradas. Você já sabe o que é restaurar. Agora, e se eu não clicar, se eu apenas posicionar o mouse sobre o botão mostrar a área de trabalho, todas as janelas ativas vão ficar com efeito de transparência. Isso é o que nós chamamos de aeropic. Opa, são dois vezes aqui. Pic. Beleza? O aeropic é o efeito de transparência das janelas. Então todas as janelas da área de trabalho vão ficar transparentes. Aí você vai conseguir visualizar o que tem fixo, né? Quais são os ícones, os atalhos, os arquivos salvos na sua área de trabalho, sem minimizar nenhum programa. Eles vão ficar apenas transparentes, com o efeito de espelho. Legal, filho? Vamos dar uma apagadinha aqui, só para a gente conseguir andar com a matéria aqui. Vamos lá, hein? Ó,
Então, toda vez que eu clico no botão inicial, o que acontece? É exibido o menu iniciar, beleza? Aqui no menu iniciar, a gente tem que saber algumas coisas importantes, beleza? A gente tem aqui o botão de desligar, com uma setinha apontando para cima. Toda vez que eu clico nessa setinha, mais opções são exibidas para a gente. Quais são elas? É a troca de usuário, o logoff, o bloquear, o reiniciar e o suspender. Beleza? Qual é a diferença desses 5 caras, filho? O troca de usuário é quando a gente vai iniciar uma nova sessão sem encerrar a sessão ativa. É aquilo que eu falei antes, o lance lá do multiusuário, a gente ter vários usuários ativos ao mesmo tempo. Beleza? Então eu só quero fazer a troca. Mantém tudo que esse usuário está fazendo e me permita iniciar uma nova sessão com um outro usuário. O que é o logoff? O logoff é encerrar a sessão atual. Beleza? Como assim? A minha sessão de usuário. Eu quero encerrar as minhas atividades e permitir que um novo usuário venha e entre com as suas informações. Isso é o logoff. O que é o bloquear? Aquilo que a gente conhece como Ctrl, Alt, Del. Todo mundo fala, dá um Ctrl Alt Del aí para bloquear a estação. Beleza? Olha só, muito cuidado. Não é o comando Ctrl Alt Del. Ele vai te listar opções, vai listar alguns comandos. Um deles é o de bloquear a estação do usuário. E por que quando a gente dá Ctrl Alt Del e Enter, ele já bloqueia? Porque o bloquear é a primeira opção da lista. Então, quando você dá o Ctrl Alt Del, ele te exibe uma lista. Quando você aperta o Enter, você está confirmando que é a primeira. Se você usar o cursor no mouse ou as setinhas do teclado para cima e para baixo, você vai poder escolher uma das outras opções. Beleza? O reiniciar todo mundo sabe, né? É fazer a máquina ir parando os processos, fazer o sistema operacional se encerrar e voltar de imediato. Não deixar a máquina ficar desligada. É chegar lá embaixo e voltar novamente. Reiniciar todos os processos, recomeçar todos os processos do sistema operacional. E o suspender, pessoal? Suspender é o que a gente chamava no Windows XP de hibernar. Colocar o computador para dormir, para descansar. Beleza? Tudo que está sendo feito nesse momento, todas as sessões de usuário, todos os arquivos abertos, são mantidos intactos do jeito que o usuário deixou. Ok? Quando ele quiser retomar as atividades, ele aperta o botão do Power na torre e o computador vai voltar, ele vai sair desse sono profundo e vai te permitir continuar as suas atividades de onde você parou. Legal, filho? Bom, ainda aqui no menu iniciar, a gente vai ter a caixa de pesquisa, que foi melhorada, porque pesquisar no Windows XP era um pouquinho mais chato. No Windows 7 está muito mais fácil. Na caixa de pesquisa, você digita a informação que você quer. Eu quero pesquisar tudo que tem o nome de casa, beleza? Então, quando você digita casa, ele vai te exibir aqui em cima, beleza? Os resultados da sua pesquisa. Só que ele vai dividir isso em algumas categorias. A categoria de programas, a categoria de painel de controle, a categoria de documentos e a categoria de programas. Opa, repetiu programas. Não é programas não, é bibliotecas.
Então a sua pesquisa vai ser organizada em 4 categorias. Tudo que for programa, ele vai estar nessa categoria. Depois ele abre uma categoria com todas as configurações do painel de controle que correspondem à sua pesquisa. Depois todos os documentos que correspondem à sua pesquisa. E por fim, todos os arquivos nas bibliotecas do Windows 7. Beleza, filho? Então vamos lá, ó. Não dá tempo de falar mais alguma coisa aqui, ó. A lista de programas recentes. Do lado esquerdo, no painel esquerdo do seu menu iniciar, daqui até a caixa de pesquisa, é o que a gente chama de lista de programas recentes, onde vão ser exibidos todos os programas usados recentemente e não só isso, também os programas mais utilizados, aqueles que você utilizou mais vezes, vão acabar ficando listados no topo dessa lista. Todo programa que está listado aqui, vamos pôr o Excel aqui de exemplo. O Excel, beleza? Quando ele vai ter uma setinha aqui do lado. Quando você clica nessa setinha aqui do lado, aqui no seu painel direito, vai ser exibida uma nova lista. É a lista de arquivos recentes, beleza? Quais arquivos recentes? Os arquivos do Excel que você abriu ou que você produziu ultimamente. E aqueles também mais utilizados. Beleza, filho? Então é o seguinte, vamos dar mais uma pausa, vamos limpar mais uma vez o quadro aqui e a gente volta com mais informações.